Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira semana de Sociologia Organizacional. Pessoal, nessa primeira semana a gente vai abordar a questão do surgimento da sociologia e o seu objeto ou objetos de estudo. Junto com isso, no desdobramento da semana e no avançar dessa compreensão do que seria a sociologia, a gente vai falar também dos autores representativos, de alguns autores representativos da disciplina, né? A escolha é por conta de que esses autores foram fundamentais para a consolidação da sociologia enquanto área de conhecimento autônomo. Estamos falando aí de Marx, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Mas isso a gente vai trabalhar durante a semana. Em poucas palavras, gente, a sociologia ela é uma disciplina ou área de conhecimento que surge ali no século XIX na Europa. Foi Auguste Comte que usou o termo pela primeira vez, dessa forma, por questão de termos didáticos e tal, atribui-se a Comte o papel de fundador da disciplina. Sem dúvida, a sociologia no século XIX ela acaba que marca um momento de reflexão dos homens sobre si mesmos. Ela exprime também uma intenção que não é tão nova, né, assim, mas é original na sua radicalidade. Isto é, enquanto projeto, né, enquanto projeto de disciplina autônoma, enquanto objetivo que se passa a perquirir, que é a de um conhecimento propriamente científico, segundo o modelo das próprias ciências da natureza e com o mesmo objetivo dessas ciências, que seria o conhecimento científico. Ele deveria dar aos homens o controle sobre a sua sociedade e a sua história, no caso da sociologia, né? Assim como a física e a química também deram controle aos homens das forças naturais, porque é através das ciências naturais em que é possível transformar a natureza. E são essas ciências que exercem uma força muito grande, inclusive na própria Revolução Industrial, né? Aqui cabe um parêntese, eu acho que é importante a gente destacar isso, é que a sociologia ou pensar a sociedade não é algo novo no século XIX, o que só passou a ter efeito ali no século XIX. Todas as sociedades tiveram uma certa consciência de si mesmas, né? Se você pegar trabalhos etnográficos de tribos, você vai ver a própria cosmologia pensando a própria sociedade, né? A forma de pensamento olhando para a própria sociedade e olhando para os outros. É, muitas sociedades, inclusive, desenvolveram estudos sobre tal ou tal aspecto da vida coletiva. Só para dar um exemplo, se a gente voltar na antiguidade, pegar obras de filósofos como Aristóteles, a obra lá Política, por exemplo, ela pode parecer um tratado de sociologia política ou uma análise comparativa, né, de regimes políticos. No entanto, eu acho que mais uma vez a gente tem que reforçar isso, que o estudo científico dos fatos humanos, essa preocupação científica, somente começou a se constituir no século XIX, ali em meados do século XIX. E nessa época a gente pode destacar o triunfo, né, dos métodos das ciências naturais, concretizado como eu já falei, nas transformações da vida material do homem. A pensar que a Revolução Industrial trouxe grandes mudanças sociais, a formação de cidades, o aumento da produção, diminuição da escassez de produtos, né? O acesso a produtos e até a própria Revolução Industrial, como a gente aprende lá no ensino médio, ensino fundamental, que a necessidade da Revolução Industrial era alcançar novos mercados, e isso era popularizar as mercadorias, porque havia essa necessidade do capitalismo ser uma máquina
em que você produzia, deveria escoar a produção para produzir mais. Então a Revolução Industrial permitiu com que aquilo que era feito de maneira artesanal, personalíssimo, né, em que o artesão fazia todo o processo, a Revolução Industrial permitiu com que o mesmo produto que demorava muito tempo fosse feito com muito menos tempo. É só a gente olhar lá a tempos modernos, né, como a especificação da mão de obra, como isso tem um impacto na produção, mas também na própria figura, na própria vida do trabalhador enquanto indivíduo. Isso a gente vai discutir mais à frente. As obras de Marx trazem essa preocupação muito grande por conta das relações conflituosas entre dentro do modelo capitalista, né, que é o empregador e empregado, e como isso se dá na exploração do próprio empregado, né? Mas isso a gente vai falar durante a semana. Então, diante desse fecundo caminho metodológico que as ciências naturais traçou, né, alguns pensadores voltados para a área de ciências humanas, de uma forma geral, e no processo de consolidação da própria sociologia, procuravam conhecer cientificamente os fatos humanos, as associações, as relações sociais e abordá-los segundo as coordenadas, a metodologia das ciências naturais. No desenvolver da disciplina durante o próprio século XIX, e a gente vai ver isso mais nitidamente em Weber, surge um pensamento contrário a essa ideia de associação ou de importação de um modelo metodológico das ciências naturais para as ciências sociais. Isso porque passaram a levar em conta que a peculiaridade do fato humano requer uma metodologia própria, uma vez que você não consegue controlar o ambiente, por exemplo, né? Dando um exemplo muito simples, mas imagine quem nunca viu um making-off de alguma produção cinematográfica em que às vezes os atores repetem várias vezes, né, a mesma cena. Ainda que durante a repetição daquela cena, se você se ater ali o que deu certo, antes de chegar no ponto que precisa voltar, às vezes volta, vem a partir de um momento anterior em que o, o indivíduo, ainda que consiga fazer a cena, ele repetindo 10 vezes, ele não conseguirá fazer as 10 vezes da mesma forma, nem que seja uma entonação diferente, de uma palavra, de uma frase. Então, a gente não tem um controle, né? Não consegue repetir, voltar e repetir 100 vezes, como, por exemplo, nas ciências naturais, você consegue ter um controle no laboratório, por exemplo. Você, juntando dois elementos químicos, H2O, por exemplo, você vai ter uma molécula de água. Então, já nas ciências sociais, você está em busca os sentidos a todo momento estão se transformando. Então precisa de uma metodologia própria. E aí a gente vai ver isso com mais nitidez na obra de Weber, por exemplo, a busca de uma cientificidade voltada para as ciências sociais, não a aplicação de modelos das ciências naturais. É evidente que essa perspectiva científica que as ciências naturais trouxeram para a sociologia foi fundamental justamente para se perseguir esse modelo científico, né? E aí a gente vai ver durante a semana como essa perseguição ao modelo mais científico se deu de formas distintas em Marx, em Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Então, assim, para a gente finalizar, é bom deixar claro que a partir das obras, né, realizadas por esses autores, é que a sociologia moderna se configurou com um campo de conhecimento com métodos e objetos próprios, e é onde se consolida uma área.
E isso é interessante porque a partir desse conhecimento construído, uma metodologia própria, é que a sociologia passa a olhar não somente a sociedade como um todo, mas ela passa a se voltar para determinados pontos específicos. Dentre esses pontos específicos, é, as organizações, no caso, elas tomam uma relevância importante, porque afinal de contas é um micro-universo, vamos colocar assim, em que as relações ali são estabelecidas e essas organizações estão inseridas dentro de um contexto social ou dentro de alguns contextos sociais. E isso é importante para a gente observar como alguns valores, associações, interações ocorrem dentro da organização, da organização e facilita, né, a gente compreender um sentido um pouco mais amplo a própria sociedade. Afinal de contas, nós, enquanto trabalhadores, dentro de qualquer organização laborativa, a gente não fica despido do que somos enquanto indivíduos, né? Enquanto pessoas, na verdade, formadas a partir da nossa socialização, que é um conceito que nós veremos mais adiante, a partir das nossas interações sociais. E muitas das vezes o que se leva, e a gente vai ver com Weber a questão da racionalidade, ação racional, é que para você tomar algumas decisões, você leva em consideração alguns fatos, sejam elementos técnicos, sejam elementos morais, valorativos, em que pesem para determinadas situações, determinadas decisões, mesmo num ambiente organizacional. Então, a sociologia ela vem trabalhar justamente essa perspectiva de como os sentidos são produzidos dentro de uma organização, como a sociedade, de uma forma mais ampla, pode interferir em uma organização laborativa. E nesse momento é importante vocês perceberem como a sociologia vê essas questões. Para que a sociologia serve? Diante de um olhar de um administrador, diante de um olhar de um gestor. Porque é necessário que a gente olhe para a sociedade de uma forma dinâmica, que a todo momento ela está falando para nós como nós devemos nos comportarmos, como nós vamos agir e até mesmo na hora de você se organizar dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, a sociedade ali está pesando os seus valores, as suas ideias. Por outro lado, a gente tem que olhar isso não como nós, seres humanos, fantoches, né? Pessoas como fantoches, sem desejos, sem projetos. Pelo contrário, nós veremos isso também nesta semana, que é uma das preocupações do próprio Weber, por exemplo, em que a gente transforma a sociedade a partir do indivíduo, a partir das mudanças de concepções. A ideia de reflexão que nós temos, de compreensão, como nós produzimos sentidos para as coisas, né?